Este é o código de tudo. Eu não mostrei isso para todo mundo antes. Aqui está o código de tudo contra a Nasdaq. Se pudermos prever a liquidez, podemos chegar perto de prever preços. Ele sugere que em junho de 2025 chegaremos a algo em torno de 27 mil pontos na Nasdaq. Para aqueles que estão acompanhando em casa no setor do cripto, aqui está a mesma coisa. O ciclo aponta para um pico de 400 mil dólares no Bitcoin. Novamente, não faço ideia, pode estar em 50% errado. Não me importo com isso realmente. O ponto é que o aumento estrutural de preços está à frente e será consideravelmente grande. O fundador e CEO da Real Vision, Raoul Pal, acredita que encontrou a bola de cristal para aumentar significativamente sua riqueza, apesar da constante desvalorização das moedas fiduciárias. Em um vídeo recente, postado em seu canal no YouTube, Raoul Pal, The Journeyman, Pal, um conhecido especialista em macroeconomia e ex-executivo da Goldman Sachs, explora uma tese do código de tudo que busca estabelecer uma conexão interdependente entre os balanços dos bancos centrais, especialmente do Federal Reserve, e os preços dos ativos. Pal acredita que a economia global atingiu um ponto de inflexão que deveria ter sido completamente catastrófico em 2008, mas os bancos centrais vieram ao resgate para impedir que tudo isso desmoronasse. Isso marcou um ponto de inflexão permanente para a economia global, criando um ciclo de liquidez que progride pelas 4 fases de expansão: pico, contração e fundo, tudo alimentado pelos balanços dos bancos centrais. Como resultado, Pal acredita que os investidores podem capitalizar as políticas econômicas do governo para proteger e aumentar sua riqueza, apesar da desvalorização contínua da moeda. A abordagem de Pal é simples: rastrear os balanços do Federal Reserve e de outros bancos centrais. Essas instituições vão imprimir dinheiro constantemente e suas ações influenciam diretamente o ciclo econômico, fazendo com que todos os preços dos ativos estejam intimamente ligados aos seus balanços. À medida que os bancos centrais imprimem mais dinheiro, os preços dos ativos aumentam. Lucra comigo, porque nesse vídeo, Pal faz uma previsão massiva de 400 mil dólares para o Bitcoin em 2025, que é quando ele acredita que o ciclo de liquidez atual atingirá seu pico, antes de começarmos outra grande contração que trará o próximo inverno cripto. Abre aspas. Pois é, eu entendo isso agora, quando comecei a dizer que o principal motor dos preços dos ativos é a liquidez e a desvalorização, todos riram de mim, e agora todos levam isso muito a sério. Este é a Nasdaq, que tem 97,5% de correlação com a liquidez total, é o principal motor de todos os ativos. Por que 97,5% e não 100%? Bem, os 2,5% são o desempenho superior da Nasdaq, com base em uma tendência secular de adoção, o que significa que não mapeia inteiramente. Isso é uma coisa louca, bizarra mesmo. Outra coisa que tentei explicar às pessoas e é realmente difícil de entender. Todos dizem que as ações estão caras, e eu digo que estão olhando a medida errada, porque se você pensar sobre o que a desvalorização faz, ela move o preço do ativo de oferta escassa, ou seja, ações, mas não afeta variáveis de entrada, que são os lucros ou os salários. Portanto, se você pensar em nível de economia, os salários crescem com o PIB, aproximadamente, e os ativos sobem com a liquidez e a desvalorização. Um cresce muito mais rápido que o outro, e é por isso que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. O mesmo mecanismo exato é o que impulsiona a valorização das ações. Os lucros são variáveis, mas alinhados ao crescimento do PIB, enquanto o preço das ações é impulsionado pela desvalorização. Com o tempo, vemos que as ações parecem mais caras usando essa medida antiga, que era adequada quando não estávamos desvalorizando a moeda, mas é praticamente inútil agora. Quando olhamos para o mundo de desvalorização de moeda desde 2008, a cripto é outro que é impulsionado por esse ciclo de liquidez. Na verdade, tudo é, mas estou focando em 2 ativos. Você entenderá por que mais tarde. Então, aqui está o Bitcoin, porque ele tem o histórico de preços mais longo de todas as criptomoedas. Aqui você tem certeza de uma correlação de 85% com a liquidez. As pessoas pensam, por que não é maior? Bem, isso é uma questão de liquidez. Não é só isso. É liquidez mais adoção tecnológica, e essa adoção tecnológica é o que impulsiona o desempenho superior, o que reduz a correlação, mas ainda assim uma correlação extremamente alta. A liquidez é tudo, é algo que tento transmitir.
O código de tudo é entender que a liquidez é tudo. Isso existe por um motivo. Todos os governos e bancos centrais entendem esse motivo, que é: não podemos ter uma crise da dívida se desvalorizarmos a moeda. Você também não pode ter um crash no mercado de ações, onde o mercado principal cai 50% a 60%, porque tudo que você precisa fazer é desvalorizar a moeda e, por mágica, o mercado sobe. Vocês devem se lembrar do que aconteceu em 2020. Foi a desvalorização da moeda que impediu o colapso dos ativos, o que teria derrubado o castelo de cartas, porque os ativos são colaterais para toda a dívida. Portanto, não podemos ter essa quebra brusca de mercado, pois tudo o que precisam fazer é ligar a impressora de dinheiro mágica e tudo desaparece, embora não tenha realmente desaparecido como sabemos. Vocês todos estão pagando por isso através desse imposto, que é um imposto de desvalorização de 8% ao ano, mais a inflação. Novamente, a impressão de dinheiro não cria inflação. A inflação, como no CPI, Índice de Preços ao Consumidor, é uma variação de preços e serviços baseado na oferta e demanda. Isso não é impulsionado por isso. Isso impulsiona ativos e ativos escassos apenas. Não impulsiona salários, lucros ou preço de commodities. As pessoas estão confundindo desvalorização com inflação. Fecha aspas. A tese de Raul Pal consiste em duas partes principais. A primeira é que o Federal Reserve e outros bancos centrais vão continuar imprimindo dinheiro e os preços dos ativos estão intimamente ligados às suas atividades. A segunda parte é que, enquanto alguns ativos têm desempenho inferior em relação ao banco do Fed, outros mantêm o ritmo ou superam significativamente. Ativos como os da Nasdaq e criptomoedas se enquadram nessa última categoria, segundo Pal. Esses ativos de alto desempenho servem como sua bola de cristal para o crescimento da riqueza. Criptomoedas e ações de tecnologia não apenas preservam a riqueza acompanhando o balanço do Fed, mas também têm o potencial de aumentá-la rapidamente. Ambas as classes de ativos também são avaliadas por sua ciclicidade, que coincide quase perfeitamente com o ciclo econômico e o ciclo de refinamento da dívida de 4 anos dos bancos centrais, que novamente é o principal motor de liquidez global. É quase poético. Pal também identifica que cada ciclo de 4 anos se divide em ciclos menores: primavera, verão, outono e inverno macroeconômicos. A liquidez começa a aumentar na primavera, que inicia uma pequena fase de recuperação para os preços dos ativos. Então, as coisas realmente começam a se mover no verão, à medida que os bancos centrais injetam mais liquidez. Mas é no outono que a verdadeira mágica acontece, com injeções maciças de liquidez ao redor do mundo, antes de chegarmos aos longos meses de inverno. Então, com tudo isso se encaixa no ciclo atual de criptomoedas, quando os preços dos ativos atingirão o pico e o que acontece com os principais ativos de criptomoedas, como o Bitcoin, quando a liquidez atinge seu pico. Aqui estão alguns trechos adicionais do vídeo de Raul Pal. Abre aspas. Vamos olhar para frente, para a liquidez. Não espere que isso seja perfeito. Esta é a primeira vez que usamos esse tipo de coisa, mas aqui, usando o clique do ISM, podemos prever o ciclo de liquidez global. E sugere que a liquidez global atinge o pico em setembro de 2024 e não vai para o negativo até dezembro de 2025. Nosso trabalho tende a sugerir que os ativos atingem um pico quando o ciclo de liquidez vai para o negativo ou um pouco antes, mas pode atingir o pico não no pico de liquidez, mas em algum momento durante a subida. De modo geral, isso nos diz que temos maior parte de 2025 para ser positiva e depois as coisas voltam a ficar negativas. Agora, você pode ver o desempenho inferior. Você pode estar se perguntando, por que isso não está funcionando? Olhe para a liquidez. Ainda não está seguindo. Estamos nos primeiros dias. Ainda temos muita liquidez por vir, seja ajudando a China a injetar dólares no sistema global para a moeda chinesa ou para os japoneses, ou resgatando o mercado imobiliário comercial, ou distribuindo estímulos para a eleição, ou reduzindo a conta geral do tesouro, ou se os chineses estão imprimindo dinheiro, ou se os europeus estão cortando a taxa de juros, ou o que quer que seja. Há muita liquidez pela frente. Eles apenas foram um pouco lentos com as injeções massivas de liquidez, porque precisavam que a inflação caísse. Agora, achamos que a inflação está morta, pelo menos para o restante desse ciclo. Portanto, eles devem ter luz verde para realmente começar a injetar liquidez. Então, houve um atraso, digamos, porque a inflação ainda não está abaixo de 3%,
isso ainda está por vir. Ao usar isso, podemos prever que a liquidez se comporta e adivinhe, isso se encaixa dentro daquela bela tendência logarítmica que é perfeita. Isso meio que sugere que isso estaria correto. Os picos de liquidez global acontecem por volta dessa época. É assim que vai parecer. Eventualmente, à medida que a própria liquidez começa a cair, terminaremos então em junho de 2025 e à medida que a liquidez começa a cair em dezembro, os ativos devem esfriar significativamente e entraremos no ciclo de inverno. Por favor, entendo, eu sei que as pessoas vão pegar isso e dizer Raul Pal previu isso. Não façam dessa forma, por favor, isso me irrita profundamente. Este é o código de tudo, eu não mostrei isso para todo mundo antes. Aqui está o código de tudo contra a Nasdaq, porque se pudermos prever a liquidez, podemos chegar a uma previsão aproximada dos preços. Então, está sugerindo que em junho de 2025 chegaremos algo em 27 mil pontos na Nasdaq. Será que atinge o pico então? Ou entre junho e dezembro? Estamos procurando esse tipo de direção. Também se encaixa com essas tendências logarítmicas. Chegamos a cerca de 30 mil pontos na Nasdaq. Esse é o tipo de meta na minha cabeça. Será menos? Será mais? Não sei, não me importo. A direção está certa. Fecha aspas. Antes de começar a ter uma correlação maior, e para aqueles que estão acompanhando em casa o mercado cripto, aqui está o mesmo ciclo. Ele dá um pico de 400 mil dólares no Bitcoin. O ponto é que a alta estrutural nos preços está à frente e vai ser razoavelmente grande. Agora, novamente, quais são as datas entre junho e dezembro de 2025? As criptos atingem o pico antes? Não sei. Na verdade, não acho que sim. Acho que vamos seguir mais de perto o ciclo de 2013 e 2017, mas não é claro. Então, mantenha minha mente aberta. Não se trata de acertar o topo, não se trata de acertar o preço, mas de acertar a tendência geral. Bom, agora que expus o código de tudo de Raul Pal, podemos realmente prever ativos, o que é bastante bizarro. Veremos ainda uma hipótese. Tem funcionado perfeitamente desde que descobrimos isso. Vamos ver se desenrola ao longo desse ciclo, mas a direção é a coisa mais importante que você pode usar para entender essas coisas. E aí, o que você acha dessa análise detalhada de Raul Pal sobre o código de tudo e o loop contínuo de liquidez do Federal Reserve? Comenta aqui embaixo, e se esse vídeo foi útil, então lucra comigo, acumule satoshis, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!